Glória a Jesus. Abram em Mateus, capítulo 18, verso 1. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que se fez carne. O Evangelho de João, o apóstolo João, chama Jesus Cristo de palavra, de verbo. Na tradução, algumas traduções vêm palavra ou verbo. Diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. E isso é um mistério, um milagre, algo difícil de explicar em palavras. Por mais que a gente tente explicar, irmãos, a gente, com o passar do tempo, vai ficando mais consciente e vai entendendo melhor o que está acontecendo, Lucas, senta ali, do outro lado lá. Perdão, irmãos. Então, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo melhor, não é? Que o Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, Ele se despiu dessa glória de Criador, não é? De Deus soberano e todo-poderoso, Criador de todas as coisas, sejam coisas espirituais, não é? Sejam até os planetas, as estrelas, tudo que existe, material e espiritual, foi criado por Ele. Então é difícil para a gente entender, muito difícil para a gente entender, como que tendo todo esse poder, toda essa glória, Ele se fazer como um de nós, uma de suas criaturas. E por quê? Para nos salvar, para nos dar vida, para nos justificar. Porque Ele poderia simplesmente ter jogado fora, desprezado. Porque Ele tem poder para criar o que Ele quiser. E criar e fazer outra criação, do zero. Mas Ele teve misericórdia de nós, irmãos? Então é difícil. Então, é claro que é uma reflexão, A gente começa a pensar nessas coisas, começa a entender. Vamos ler o texto do capítulo 18, verso 1 em diante. E o Espírito Santo nos ajudará com a revelação, em nome de Jesus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Então, os homens têm essa questão de grandeza. Os homens, desde sempre, buscam se exaltarem e se destacarem entre os outros, uns com os outros. Então, irmãos, a palavra do Evangelho está mostrando para nós que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós sejamos como meninos. Não é que nós venhamos começar a ser imaturos, começar a virar adolescente de novo, desobediente, não é isso, irmãos? Então, a figura aqui do menino, ele vai dizer, Ele diz aqui, verso 4, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, ele está falando da humildade de uma criança. Porque a criança, pela falta de experiência de vida, pela falta de informação que a criança tem, a criança, ela é muito humilde. Entre as crianças, entre os adultos, a criança... Claro que existem crianças diferentes umas das outras, A gente está generalizando aqui. A pureza da criança, a criança não guarda rancor, a criança não guarda mágoa, ainda que ela seja maltratada, ainda que ela seja negligenciada, ela ama, ela perdoa, ela dorme. Às vezes uma criança vive dentro de um lar cheio de risco, de perigo, com pais e mães bêbados, imprudentes, um lar cheio de risco, e a criança dorme ali naquele lar, vive num lugar daquele, ela não tem noção do que está acontecendo. Então,
a palavra não está ensinando a gente a sermos imprudentes, não é nada disso. Mas a mente daquela criança, qual que é? Uma mente pura, humilde, né? Aceita os pais, os irmãos, os amigos, mesmo quando estão sendo muitas vezes injustiçadas. Então a palavra, nesse momento, nos mostra o quanto nós precisamos deixar a vaidade, deixar o orgulho, o espírito de competição, né, que está dentro do homem. Isso mais em uns do que em outros, é verdade. Mas o homem aqui, ó, os homens, os apóstolos de Jesus, disputavam, queriam saber quem que seria o maior, né, entre eles. E o Senhor Jesus está ensinando. E quem que está ensinando? Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, mas que mostrou e nos ensinou a humildade. Não é? O Senhor Jesus nos mostra a humildade. Mostra para nós que nós devemos nos despir de todo o orgulho, de toda a vaidade, olhando para o próximo, né? Por quê? Porque a obra de Jesus é essa. A obra de Jesus é que ele, sendo Deus, ele se fez como um de nós para que nós fôssemos salvos, né? Então é uma vida de entrega, uma vida de renúncia. E aí, irmãos, ele vai dizer então, a partir do verso 6, irmãos, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, tá vendo? Que creem. Então ele não chama pequenino qualquer um, ele está falando dos pequeninos que creem em Jesus, né? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os pés e serem lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, e seres lançados no fogo do inferno. Então essa parte, né, irmãos, ele fala de escandalizar um dos pequeninos. Ou seja, quando ele vai e fala, se o teu olho, se a tua mão, se o teu braço te escandalizar, não é te deixar escandalizado, irmão. É você, através do seu olho, do seu falar, do seu agir, com o teu braço, com a tua mão, com o teu corpo, com os teus pensamentos até, com aquilo que você produzir, e isso trazer escândalo, de tal forma que venha fazer com que um dos pequeninos se perca, né? Se escandalize, perca a fé, desanime, né? Volte para trás, se apostate. Então, alguém pode, né, com a sua vida, trazer escândalo, trazer prejuízo, ainda que a pessoa não se perca, mas trazer prejuízo, né, para a vida de alguém que crê em Jesus. Então ele diz, arranca. Então o que é isso, né? Então o Senhor Jesus não está mandando a gente se mutilar na nossa carne, mas sim no nosso agir, no nosso pensar, no nosso eu, no nosso ego. Então, para algumas pessoas é como se mutilar. Uma pessoa que fala assim, olha, o meu pai é assim, a minha mãe é assim. Olha, isso eu aprendi, né, quando eu vi, eu vejo que vem lá dos meus avós, eles também eram assim, né? Então, o que mais acontece no mundo é as pessoas baterem no peito e dizer assim, olha, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu recebi isso como herança, não é? E, na verdade, a palavra nos ensina que nós mortificamos a nossa vida, o nosso jeito de ser, de agir, de pensar, para sermos como Jesus. Não é? Por quê? Porque nós somos agora nascidos de Deus, não mais da vontade da carne, nem do varão, nem da mulher, mas da vontade de Deus. Então, a nossa vida não pode ser conformada, né? Nós não podemos nos conformar com os nossos defeitos. Você tem que se despir, não é? Porque isso que foi construído na sua vida pode ser, sim, que tenha vindo de uma herança genética, não é? E isso acontecia mesmo lá, a gente sabe de tudo que foi lançado de maldição lá no Velho Testamento, não é? Que as coisas passariam de pai para filho, diversas gerações, não é? Mas em Cristo isso é quebrado. E isso é quebrado no entendimento. Você reconhecendo, você entendendo que aquilo ali não pertence a Deus, não agrada a Deus, não glorifica a Deus, não edifica a obra de Deus, não é? Então você reconhece e fala, eu preciso mudar, eu preciso largar isso aqui. Você está fazendo o quê? Cortando e lançando fora.
Cortando a sua mão, cortando a sua perna, cortando o seu olho, né? É uma figura de algo, é um exagero, né? É uma linguagem que usa o exagero, né? Para poder explicar uma coisa muito simples, né? Que é a mortificação, que é você renunciar à sua natureza, né, irmãos? E isso é que faz toda a diferença, porque é isso que faz com que aqueles que estão próximos da gente vejam que a palavra de Jesus é eficaz, a palavra do Evangelho é eficaz, né, irmãos? Então, vamos para Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Tá vendo? Interessante isso, né? Então ele está falando de virtudes aqui, virtudes, né? E que todos nós tenhamos o mesmo sentimento, não é? O mesmo contentamento, o mesmo amor, uma mesma ação, não é? Glória a Jesus. Verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Jesus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é aqui como nós começamos a pregação, né? Então veja, ele fala de humildade. Ele fala de você olhar mais para o outro do que para você. Porque Jesus fez isso. O Senhor Jesus fez isso. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, tinha o poder de destruir os anjos, tinha o poder de destruir com a criação caída, contaminada. O Senhor Jesus, né, ele se faz carne, se esvazia, para que não só os homens, né, porque a palavra diz que Jesus reconciliou as coisas que estão no céu e na terra. Então, até no céu, até na parte espiritual, né, também houve reconciliação. Então a obra de Jesus ela é muito grande, muito grandiosa, muito maravilhosa, né? Mas a palavra hoje está nos fazendo nos constranger e procurar a perceber o quanto nós olhamos para nós mesmos, né? O quanto a gente é egoísta muitas vezes, o quanto a gente só consegue olhar para os nossos problemas, o quanto a gente só consegue sentir, porque é uma realidade. Eu, por mais que eu tenha intimidade com a minha esposa, com os meus filhos, não é? Eu não consigo sentir o que eles estão sentindo, não é? Fisicamente. Precisa ser uma coisa racional, não é? Para eu sentir e me compadecer do meu próximo, né, irmãos? Então, precisa ser algo espiritual mesmo, o poder de Deus agindo em nós, não é? Para que a gente consiga parar de olhar para a gente e entender que existem muitas realidades, né? Muitas pessoas, muitos sentimentos, muitas necessidades, muitos problemas. Você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que quer alguma coisa, que precisa de alguma coisa, né? Glória a Jesus. Mas acima de tudo, né, irmãos? O bem maior é a vida eterna. O bem maior é a salvação, é a justificação, né? Acima de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente está preso em algo que não tem nada a ver com a vida eterna. É por puro orgulho, vaidade, não é? É por necessidade, muitas vezes, né? Porque às vezes estamos carentes de alguma coisa, né? Dependentes, necessitados de alguma coisa, e às vezes a gente fica ali preso, abatido, entristecido naquilo, mas aquilo também não tem nada a ver com a salvação. É por um momento de tempo dessa vida que está tirando a sua paz, não é? Então, quando a gente consegue pensar um pouco no próximo, pensar um pouco no nosso irmão, pensar um pouco na vida, não é? A gente começa a entender que muitas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas precisam do Evangelho, precisam do nosso amor, não é? E nós precisamos estar prontos, né? Para que Deus venha nos usar.
Então, na continuação do texto, irmãos, verso 5, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, o próprio Deus não tinha reputação. O próprio Deus não tinha reputação. Ele se fez sem reputação. No povo de Israel, considerava ele como um nada, como um herege, como um criminoso, um blasfemo, um imundo. Não é? Comemoraram quando ele morreu. Ficaram felizes. Não é? Verso 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, como ele se faz homem, ele vive não para a sua glória, mas para a glória do Pai. Ele vive humilde. Jesus Cristo vive humilde. Né? Então, aqui fala também que ele foi exaltado, que ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. E a gente percebe pela palavra do Evangelho, né, irmãos, que abram em João 17, irmãos. A gente vê pela palavra do Evangelho que, contudo, Deus ainda vai nos exaltar. Né? Nós não merecíamos nada, irmãos. Nós merecíamos o Hades, o lago de fogo, não é? O castigo eterno, é o que nós merecíamos. É isso que nós merecíamos. Nós não somos salvos porque temos algum merecimento, por alguma capacidade. Não, não é por isso. Né? Mas é porque Jesus é bom, porque o Pai é bom e nos salvou, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele ora aqui no capítulo 17 de João, e a gente vai ver, irmãos, que nós somos exaltados por Jesus. Né? Depois de tudo, quando ele nos faz filho, glória a Jesus. Vamos ler, irmãos. Vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E agora já tenho conhecido tudo quanto me deste, que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui você começa a perceber que Jesus Cristo, ele está te exaltando. O Senhor Jesus Cristo está te tratando, não é? Está cuidando de você, está te protegendo, e está orando, intercedendo por você. Diferente do mundo que não creu nele. Quem não creu em Jesus, essa oração não é para ele. Não é? Mas essa oração é para aquele que creu e para aquele que há de crer pela palavra no Pai. Não é? Glória a Jesus. Verso 10. E todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. E nele sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a
verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então a gente vê Jesus Cristo falando, né, da igreja, falando daqueles que creem em Jesus, que creem na verdade, pela palavra da verdade, intercedendo, né? Irmãos, por isso que o apóstolo Paulo dizia que para ele era orgulho padecer pelo nome de Jesus. Glorioso, é uma glória nós padecermos por sermos cristãos. Não padecer por ser pecador, padecer por ser um mentiroso, um desonesto, padecer por ser um irresponsável, um preguiçoso. Não, não é por isso. Mas é padecer pelo nome de Jesus, é sofrer pelo nome, isso é glória, né? Então o Senhor Jesus está falando de nós para o Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Então veja que obra grandiosa, né? Glória a Jesus. Verso 19, e por isso me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu... Então, quando o Senhor Jesus fala isso, ele já está dizendo que nós estamos conectados em Deus e somos um com Ele. Então nós éramos imundos, pecadores, condenados, mortos, né? Não prestávamos. Ele faz essa obra grandiosa, Ele vem até esse mundo e dá para nós esse poder de estarmos ligados a Deus, sendo um só corpo com Deus. Então, irmãos, voltamos agora onde a gente começou na palavra, né? Os homens querendo saber quem seria o maior no reino dos céus, né? Então, nós temos que aprender muito com essa humildade de Deus, de Jesus Cristo, não é? Olhar menos para os nossos problemas, entender o mundo em que nós estamos inseridos e procurar olhar para Deus, o exemplo de Jesus Cristo, não é? Sermos gratos e valorizar também o Evangelho, valorizar o caminho que Ele nos colocou, a Igreja de Cristo, a Sua palavra, cuidar onde colocamos os pés, as mãos, o que vivemos, o que pensamos, para que não haja escândalo, para que não haja pedra de tropeço na vida de ninguém, por causa da nossa vida, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, vou continuar a leitura aqui, ó, vou terminar já. Verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha só, então ele deu, né? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Glória a Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, é o próprio Deus que se fez carne, não é? Que podia ter nos rejeitado, que podia ter nos descartado. Ele nos ama, Ele nos salva, Ele paga a nossa dívida, Ele morre no nosso lugar, Ele nos ensina, e Ele ora, intercede por nós, e Ele nos dá gratuitamente a glória que Ele mesmo recebeu, e nos faz um com Ele. E nós, irmãos, ficamos lutando muitas vezes por coisas dessa vida, querendo assumir e abraçar a natureza humana, aquilo que a gente tem nessa vida, que a gente acha que tem algum valor, né, irmãos? Então vamos ficar firme e sermos gratos a Deus, né, irmãos, por tudo que Ele nos deu, que é maravilhoso e não existe riqueza maior do que essa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer.